Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Desta vez é nossa aula 14, tá certo? Dessa vez vamos falar de conceitos básicos de estatística com análise de dados, tá certo aí? Vou explicar em detalhes os conceitos básicos de estatística, tá certo? Vamos lá? Pois bem, olha só, vou passar aqui rapidinho o que é que vamos falar nessa aula de hoje. Olha só, o ciclo de dados, vamos falar, o que são dados, informações e conhecimentos, as fases dos dados, tipos de dados, que são as variáveis, o formato e organização dos dados, medidas de estatística, né, de tendência central e de dispersão, o intervalo interquartil, o que é isso? A correlação, o coeficiente de variação e vamos pincelar planilhas eletrônicas. Essa aula de hoje, no final, a gente vai falar um pouquinho de planilhas eletrônicas e na aula 15 a gente vai aplicar o que foi falado nessa aula 14. Certo? Vamos lá. O que é o ciclo de dados? Olha só, dados é o seguinte, são as informações que sozinhas não tem relevância. A gente pega esses dados e faz uma análise, gera uma informação, que são dados úteis, para formar uma política pública, uma tomada de decisão, tá certo? Um exemplo assim, fazer uma pesquisa para saber as opiniões dos alunos, né? Para saber como é que está a, a educação, como é que está a pesquisa eleitoral, vamos dizer assim. Aí tem os dados, cria-se os dados, faz as perguntas, tem os valores, faz a análise, cria-se essa informação e depois aquele que recebe essa informação vai tomar decisão. Então, olha só, o ciclo de política pública é esse ciclo aqui. Primeiro, você vê os dados e indicadores, certo? Para o diagnóstico. Depois tem os dados e informações para a arquitetura, os dados para o monitoramento, dados indicadores para avaliação e informações sobre a continuidade. Ou seja, primeiro diagnóstica, faz o diagnóstico, faz as perguntas, faz o diagnóstico, tem os resultados e se vai ser aplicado. Porque não vai adiantar você só diagnosticar e não acompanhar, né, e nem aplicar. Então, o que são dados? Olha só. Imagina você tem uma montanha e tem várias informações, como a altura, a temperatura, o clima, certo? Aqui do lado. Isso são dados. Sozinho não tem nenhum valor. Então eu pego esses dados e organizo ele. Eu dou significados para eles. Então eu tenho isso chamado informação. Pego essa informação e processo ela para ter alguma utilidade. Aí isso gera-se conhecimento. Viu aí a diferença de dados, informação e conhecimento? Resumindo, tem uma pirâmide do conhecimento. Os dados são o quê? Sinais e medidas que a gente pode observar. As informações é a percepção e o entendimento, são modelos. O conhecimento é as regras, experiências, as respostas relevantes. E a ação é o que você vai fazer com esses dados, certo? Se vai modificar, se vai fazer um controle, tá certo? Quais são as fases dos dados? São três fases. A fase de entendimento é que você vai entender o problema e o dado daquele problema. A fase da descoberta, você vai preparar, vai analisar e vai visualizar os seus dados. E a fase da aplicação é você utilizar a descoberta. Então tá aqui um esquemazinho que eu peguei, certo? De uma apresentação. Tem a fase do entendimento, da descoberta e da aplicação. Vou pegar cada um desses e destrinchar. Olha só. A fase do entendimento é essa aqui, entendendo o problema. E você vai entender o dado. Você pega os dados, entende, faz a pergunta,
tem as respostas. Depois você vai descobrir, você vai preparar os dados, vai analisar e vai visualizar esses dados, certo? E a fase de aplicação é que você vai utilizar o conhecimento daqueles dados. Quais são os tipos de dados? Os tipos de variáveis. As variáveis, que são os dados, elas são ou quantitativas ou qualitativas, ou a mistura das duas, certo? Tem gente que chama qual e quant. Na quantitativa, ela pode ser contínua ou discreta. E na qualitativa pode ser nominal ou essa aqui que está na a imagem está cobrindo, é a categórica. Eu vou explicar cada uma delas, certo? Quando é que ela é qualitativa? Ela é contínua, certo? Quando ela é contínua quando você não pode ter valores, você pode ter valores quebrados, não pode ter valores redondos, tipo quantidade. Eu vou explicar já já. A qualitativa ela pode ser nominal, pode ser um nome, uma situação. E a categórica, quando é primeiro, segundo, você vai classificar. Vou explicar agora em detalhes. Ó. A qualitativa são números, a quantitativa são números. Quando é que ela é contínua? Quando é um intervalo de números reais. Tipo assim, estatura, 1,80 m, 1,85 m, é uma medida, certo? Massa, salário. Quando é que ela é discreta, como eu acabei de explicar agora há pouco? É quando ela é um conjunto finito enumerável. Quer dizer o seguinte, o número inteiro, número de filhos, número de acessos, certo? Número de telefone, é discreto, certo? É quando é um número, certo? Que não é quebrado. Quando é uma medida, com instrumento de medida, aí é contínua, certo? E é qualitativa. A qualitativa é nominal, não tem ordenação. Tipo assim, o estado, a profissão, a religião, a cor da pele, certo? A raça, a etnia. E a categórica é quando precisa de uma ordenação. Exemplo, escolaridade, nível superior, nível médio, nível fundamental. Classe social, A, B, C, D. Estágio da doença avançado. Né? Você vai fazer na UPA, aí tem lá a consulta. Aí eles separam, você faz a triagem, aí tem zona laranja, amarela, vermelha, certo? Aí é a qualitativa categórica. E como é que esses dados são formatados e organizados? Primeira formatação, que a gente gosta, é quando os dados já estão estruturados. Que eles já estão estruturados na forma de tabelas, certo? Que tem cada um atribuído com seus dados. E é facilmente interpretado, certo? Tipo a linguagem de máquina, ou é sim ou não, 0 ou 1, ligado ou desligado. Quando eles não são estruturados, é quando não tem uma estrutura previamente definida, tipo um texto. Os dados dentro de um texto são não estruturados. E os semi-estruturados é aquele que tem alguma estrutura, mas que vai ser definida a posteriori, vai ser organizado a posteriori, tá certo? Após uma análise. Esses semi-estruturados geralmente são a maioria dos dados que são assim, certo? E as medidas estatísticas, certo? Isso aqui são as básicas. São as medidas de posição, que é a tendência central, a média, mediana, moda, e as medidas de dispersão, variância, desvio padrão e intervalo, interquartil. Média tem 4 tipos de média. Tem a média simples, tem a média ponderada, tem a média harmônica e a média geométrica. Eu só vou explicar a média simples, certo? Mas, quando eu for fazer a planilha, eu vou explicar as 4 médias. Moda, a diferença de média e mediana, medida de dispersão, desvio padrão e intervalo interquartil. Vou explicar cada um desses. Então, o que é a medida de posição? É aquela medida que
resume o centro dos dados. Ela vai resumir os dados em um número só e serve para representar todos os dados daquele conjunto. Como está aqui, essas notas de 7,8 até 93,1. E esses números que estão aqui no centro são as médias, né? A mediana é o que está aqui no centro. Qual desses números é a média? É a mediana. Certo? A gente vai falar já já. Então vamos começar com média. O que é média? Média é a soma dos valores dividido pelo total de parcelas, vamos dizer assim, de termos. Então eu tenho aqui 9 parcelas, ou 9 termos, são as notas que os alunos tiraram, de 0 a 100. Então 3, 16, 10, 14, 21, 24, 5, 10, 18. Como é que eu calculo a média? Soma e divide pelo número de termos. Tem 9 aqui, então divide por 9. Pronto, encontrou a média. Veja aí como é fácil. Veja que eu não estou colocando nenhuma fórmula aqui para vocês, certo? Eu só estou dizendo o que é. A mediana é o valor que está no centro de um grupo agrupados de medidas, de forma crescente ou decrescente. Aqui já estão agrupados. 3, 5, 10, 10, 14, 16, 18, 21, 24. Na da média, eles estavam misturados aqui. 3, 16, 10, 14, 10, 18, 5, 24, certo? Aqui eles já estão ordenados. Para calcular a mediana, você tem que ordenar. Esse é o segredo da mediana. Não é só chegar na medida e olhar que está no centro, não. Tem que ordenar ela. Então, está aqui crescente, 3, 5, 10, 10, 14, 16. Eu olho o quê? Onde ele está na metade. Então, tem 4 de um lado, 4 do outro, sobrou 1. Pronto, esse é a mediana. Viu? Facinho, né? E se, por um acaso, tiver 2 centrais aqui, não tem problema. O que é que você vai fazer? Você vai, 4 de um lado, 4 do outro. E eu faço a média entre esses dois. 14 mais 16, 30. Dividido por 2, 15. A mediana, nesse caso, nem é o 14 e nem é o 16. É o que está no meio entre eles. 15. Podia ser 15,5, 16,5, dependendo da divisão, tá certo? Soma e divide por 2. Aí vem a relação entre média e mediana, certo? Qual é a diferença da média e da mediana? Eu esqueci de falar de moda, certo? Preparei o slide e esqueci de colocar moda. Moda é a medida que aparece mais vezes. No caso aqui, quem seria a moda aqui dessas medidas? A moda seria o 10. É a medida que aparece mais vezes. É a moda, certo? Está aqui 10. Então, nesse caso, para achar a média, eu vou somar e dividir por 9. Não é assim? Que dá 13,4. E a mediana é o 14. Está bem próximo. Só que tem um pequeno detalhe. A média, ela sofre com um problema dela ser induzida, vamos dizer assim, né? Com extremos muito grandes ou muito pequenos. Veja que se aqueles valores que eu tinha lá, eu acrescentar mais 2 aqui, média 98 e média 100, a média que antes era 13,4 passa a ser 29. A média ela sai daqui do 13,4 e vai para 29, só por causa desses dois números. E a mediana, que estava em 14, vai para 16. Certo? Aí vamos lá. Aí tem aqui o esquema da média, que estava 13,4. 14 vai para 15, na realidade. Não vai para 16, vai para 15. Aí está aqui em 13,4, que estava antes, até com os 24. A média aqui vai para 29.
Olha aí, certo? Ou seja, a média ela é sensível demais com os extremos, certo? Mais do que a mediana, por isso que eu prefiro a mediana do que a média. Mas tem outras pessoas que preferem a média. E na estatística usa muito a média como medida central. Então, para evitar as medidas de dispersões, não é para evitar que alguns valores não mostrem realmente o centro, aí tem a medida de dispersão. Olha só, se eu tiver aqui várias medidas, as mesmas quantidade de medidas, mas elas bem juntinhas e elas separadas, vai dar um valor igual, certo? Só que aquilo não demonstra o que é realmente aquelas medidas. Então, as medidas de posição, que é a tendência central, sozinha não fornece uma imagem completa. Então, ela já de dispersão, ela vai mostrar quão espalhadas ou concentradas essas medidas estarão, tá certo? Essas medidas centrais. Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Esse primeiro aqui, verdinho, tem nota 4, 5 e 6. O 5 repete 3 vezes. Então, nesse caso aqui, a média, a moda e a mediana é exatamente 5. Nesse outro exemplo aqui está 3, 4, 5, 6 e 7. Se a gente vai fazer a moda, não tem moda porque nenhum se repete, mas a média e a mediana é exatamente 5. Nesse outro aqui, 1, 3, 5, 7 e 9, também a mediana e a média é 5. Só que simplesmente eu dizer que a média é 5, ele não diz quão espalhado estão essas medidas, certo? Se vê, olha só na figura, a gente observa que as medidas estão mais juntinhas, agrupadas aqui, as 4, 5 e 6. Aqui já está um pouquinho espalhado e a terceira está mais espalhado ainda. Aí eu vou utilizar o que para medir isso? Aí eu vou utilizar a medida de dispersão, tá certo? Aqui foi aquele cálculo que eu já tinha falado para vocês, que vai dar 5, 5 e 5. A média e a mediana. Igualzinho, certo? Então a primeira é a variância, que ela vai quantificar quão disperso está essas medidas. Ou seja, quanto ele se afasta. Como é que eu calculo a variância? Olha só. Eu tenho a variância, você vai somar o quadrado da distância até a média. Da medida até a média. Um exemplo, aqui. De 1 até a média foi quanto? Não foi 5? Aí 1 menos 5 menos 4. Aí fica menos 4 ao quadrado. Aí do 3 até o 5. Aí 3 menos 5 dá menos 2. Aí menos 2 ao quadrado. Aí do 5 até o 5 não variou nada, aí fica 0, 0 ao quadrado. Aí do 7 até o 5, aí 7 menos 5, 2, 2 ao quadrado. Aí 9 menos 5, aí 4, 4 ao quadrado. Eu somo, deu 40. Só que eu vou dividir por 5, porque são 5 os intervalos, certo? Aí vai variância aqui é 8. Nesse caso aqui, tá certo? Aí eu faço uma pergunta para vocês. E por que a gente eleva ao quadrado? A gente vai refazer esses cálculos sem elevar ao quadrado. Se nós fôssemos somente somar só a diferença sem elevar ao quadrado, a gente ia ter menos 4, mais menos 2, mais 0, mais 2 e mais 4. Aqui a variância é de 0, certo? Não tem. A gente vê que as medidas estão espalhadas. Então, o quadrado é justamente para você ter o valor desse intervalo de variação. Então, a variância, no primeiro exemplo, foi 0,4. No outro, foi 2. E nesse que a gente calculou, foi 8.
certo? Observe que a variância aqui ela está menor. Só que variância, quando você eleva ao quadrado, um exemplo, se essas medidas aqui fossem metros, então a variância seria em metros quadrados. Se fossem horas, aí seria horas quadradas. Se fosse notas, aí notas quadradas. Aí para evitar isso, a gente tem o desvio padrão, que é o quadrado, a raiz quadrada da variância. Então a gente vai, o desvio padrão é para você ter uma interpretação mais intuitiva e visual de quanto essa média está distante. Então, naquele que a gente fez os cálculos, que é do 1, 3, 5, 7 e 8, se você pegar a raiz de 8, vai dar 2,83. Então, em relação ao centro, vai dar, em média, um afastamento de 2,83 para mais e para menos, certo? Já a outra dá 1,41 para mais e para menos, e a primeira vai ser 0,63 para mais ou para menos, certo? Em média. Ou seja, essa primeira aqui não está divergindo, vamos dizer assim, ela não está se espalhando muito, já a última se espalha mais. Ou seja, quanto maior o desvio padrão, mais espalhada está a medida. Então, como a gente vai fazer o cálculo com a planilha na aula 15, aqui tem a média, foi 13,4 e o desvio padrão 6,67. Se eu acrescentasse mais os dois números aqui, mais duas médias, 98 e 100, a média ia para 29 e o desvio padrão vai para 35. Significa dizer que está muito espalhado essas medidas, certo? Para observar com a lupa maior, a gente vai para o intervalo interquartil. Esse intervalo ele não sofre tanta interferência com os valores extremos. É uma medida que vai descrever a amplitude dentro da qual se encontra a metade central do conjunto. Em outras palavras, vai ter um número de conjuntos aqui, de medidas. No centro, exatamente no meio, é a mediana, que vai ter 50% para baixo, 50% para cima. A gente tem o primeiro quartil, que é a medida dos 25%, e vai ter o terceiro quartil, que é a medida dos 75%. Fazendo essa diferença desse intervalo aqui, você tem um intervalo interquartil, certo? E tem também outra medida que é chamada de correlação. O que é correlação? A correlação é a medida que descreve a força e o relacionamento entre duas variáveis. Ela mede a extensão em que duas variáveis tendem a variar juntas. A correlação ela é linear, certo? Se você colocar uma parábola, a correlação linear dela é quase nenhuma. Então eu tenho essas medidas aqui, ó, que estão espalhadas nesse primeiro. Nesse segundo, elas medidas estão crescendo aqui. E tem essa daqui que está quase em cima da linha. Então, qual é a relação que é mais forte? Justamente é essa daqui, a correlação. A correlação é um número inteiro entre menos 1 e 1. Justamente porque se ela for crescente é positivo, se ela for decrescente é negativo, certo? E quanto mais próximo de 1, né, ou de 1 ou de menos 1, ela vai ser uma correlação fraca, certo? Ou seja, fraca não, forte. Se ela for perto de 1, ela é forte, positiva forte. Se for menos, perto de menos 1, ela é negativa forte. E se for perto de 0, é uma correlação fraca. E essa correlação aqui é de uma parábola, né? A correlação dela é muito fraca. A correlação mostra apenas a correlação linear, que eu acabei de falar agora há pouco.
Dados totalmente diferentes que não tem um nada a ver com o outro pode ter uma alta correlação. Ou seja, a correlação ela não é causa e efeito, certo? Tem que tomar esse cuidado. Ela não faz casualidade, não tem casualidade a correlação. E para finalizar, vamos dar uma pincelada, falar da planilha eletrônica. Olha só, eu peguei aqueles dados que a gente tinha lá e fiz uma planilha eletrônica, certo? Na horizontal aqui. As notas, as primeiras notas que eu apresentei lá, 7,8, 11,3, 93,1. Como é que eu calculo a média? Na planilha é uma coisa bem simples. Você vai digitar aqui nessa célula essa essa fórmula aqui, essa função. Média igual, né? Igual, média, B4, dos pontos, M4. Que é do B a B, aqui em cima, B4 até M4. Calculou a média. Depois é só copiar aqui, copia aqui, vamos lá, volta, copia e depois cola até embaixo, certo? A moda, a mesma coisa. A fórmula da moda é modo de B4 a M4. A mediana é med de B4 a M4. A média geométrica é média ponto geométrica B4 a M4. De tanto a tanto é com os dois pontos, certo? O coeficiente de variação é saber quanto aquelas medidas elas estão dispersas. É uma porcentagem. Você vai dividir o desvio padrão pela média. Pega o desvio padrão e divide pela média. Aí você vai ter o coeficiente de variação. Quanto está variando aquelas medidas. Não é o de correlação. Correlação é outra coisa. Tem aqui as funções, certo? Se você quiser os dados, ele pode também ser organizado na vertical. Eu organizei anteriormente aqui na horizontal, certo? Na horizontal. Mas se quiser, pode ser organizado na vertical, tá certo? Que a fórmula vai ser a mesma, é só indicar de onde para onde. Você vai calcular a média das notas 1, você vai fazer média, vai ser de B4, ó, vai localizar o B4, até aí dois pontos, até o B15. Fecha o parêntese e dá o Enter. Aí você calculou a média, certo? A moda, a mesma coisa, certo? É modo, abre parêntese, B4 até B15, fecha parêntese. Tá aqui embaixo, explicando, tá certo? Na aula 15, eu vou fazer um por um isso, certo? Isso aqui é se você quiser fazer, treinar para conhecer as fórmulas. Pois bem, pessoal, até a aula 15, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo. Até a próxima. Fui! Obrigado.